conclusão e sugestões para trabalhos futuros. Bom, uma breve introdução. No início de desenvolvimento de um campo, os hidrocarbonetos eles são liberados através da depleção natural do reservatório. Conforme esses hidrocarbonetos eles são liberados, ocorre uma redução de massa no reservatório e isso influencia na queda de energia do mesmo. Para suprir essa queda, são utilizados métodos de recuperação secundários, como, por exemplo, a injeção de água e a injeção de gás para suprir esse déficit de energia. Porém, ao longo da vida do reservatório, alguns fatores, como, por exemplo, a capilaridade, a molhabilidade da rocha e a queda da viscosidade do óleo, eles influenciam na retirada de um volume de óleo. Então, técnicas de recuperação avançada, elas são utilizadas para que esse óleo retido dos poros, eles possam ser liberados. Os métodos conhecidos ali como recuperação avançada de petróleo, eles são os térmicos, os químicos, os miscíveis e os microbiológicos. Para o presente trabalho na técnica de injeção de água de baixa salinidade, como ela era antigamente conhecida e atualmente ela teve uma nova nomeação como sendo a injeção de água projetada, ela enquadra-se nos métodos químicos de recuperação avançadas de petróleo. Bom, o principal objetivo desse trabalho é entender o impacto dos íons sulfatos no sistema de adesão óleo e rocha e em rochas carbonáticas. Como objetivos específicos, nós temos entender o modelo de complexação de superfície, investigar a soma do produto de ligação, que é o nosso indicador de molhabilidade do projeto, a calcular as concentrações de cálcio no sistema e analisar as propriedades físico-químicas da água. Bom, a técnica de injeção de baixa salinidade, como era antigamente conhecida, ela se deu através das primeiras publicações de Martin e Bernard nos anos 50 e 60. Como a comunidade científica ela não tinha aquele grande interesse na época devido ao pouco consenso dos resultados, a técnica ela teve o seu boom nos anos 90 com as apresentações das publicações de Tang e Morrow. Os autores eles publicaram excelentes resultados sobre a injeção de água do mar diluída juntamente com o aumento da temperatura. E como conclusão, eles tiveram que, utilizando esse sistema, há uma alteração nas propriedades molhantes da rocha. Com isso, diversos autores eles começaram a estudar sobre o tema e esses testes eles saíram de uma escala laboratorial e foram para uma escala de campo, onde atualmente grandes companhias elas utilizam a técnica de injeção de água calibrada. Bom, Fati e seus colaboradores, eles estudaram a influência dos íons sulfatos juntamente com a redução da salinidade. O que eles fizeram? Eles utilizaram uma água de formação, uma água do mar, uma água depletada de cloreto de sódio e uma água depletada de cloreto de sódio com adição de íons sulfatos. Eles analisaram dois tipos de óleo, um óleo com número ácido alto e um óleo de número ácido baixo, em uma escala de temperatura, em diversas escalas de temperatura. O método da molhabilidade que eles utilizaram foi o método cromatográfico, e a partir do gráfico da figura 2, eles fizeram uma comparação. Utilizando a água de formação e a água depletada em cloreto de sódio com a adição de íon sulfato, eles observaram que a molhabilidade da água ela aumentou de 44% a 60% e acarretando também numa recuperação maior de óleo, que foi de 17% a 62%. Uma observação é que o número ácido ele é a quantidade de ácido existente num sítio de óleo. Para a determinação desse número, são realizadas titulações utilizando hidróxido de potássio em 1 grama de amostra de óleo. Entrando na fundamentação teórica, a técnica de injeção de baixa salinidade, como dito anteriormente, ela engloba os métodos químicos de recuperação avançada. Essa técnica ela atua principalmente no equilíbrio geoquímico do sistema. E o que ocorre? Ocorre uma modificação da química da água, ou seja, os íons presentes na água, a concentração desses íons presentes na água, eles são diminuídos, o que afeta diretamente a alteração da molhabilidade do sistema. Inicialmente, a técnica era realizados testes apenas em amostras de arenitos. Com o passar do tempo e as descobertas de novas jazidas em reservatórios carbonáticos,
esse tipo de rocha ele começou a ser utilizado como teste. Então, poucas são as condições conhecidas para que a técnica seja eficaz nesse tipo de rocha. Então, o autor Reisdorf, ele publicou que as duas principais condições para que essa técnica ela seja eficaz são a existência de íons potenciais determinantes e a presença de uma temperatura elevada, acima de 90 graus. As principais vantagens de se usar a injeção de água calibrada são baixo custo, a técnica ela pode ser utilizada desde o início da vida útil do campo e a fácil captação da água, porque os modelos utilizados são em offshore. Bom, estima-se que 60% das acumulações de petróleo, elas se encontram nas rochas carbonáticas. Essas rochas, elas ocorrem de formação natural, elas têm uma formação natural, como, por exemplo, a deposição de minerais, de materiais em oceanos. Os principais minerais que compõem esse tipo de rocha são a calcita, a aragonita e a dolomita. A porosidade dessas rochas ela é caracterizada pela porosidade primária e a porosidade secundária. A porosidade primária ela é resultante da deposição dos sedimentos, já a porosidade secundária ela é resultante de fatores como, por exemplo, a dolomitização, a dissolução da rocha e também o processo de fraturamento. Bom, a molhabilidade da rocha é um parâmetro importante para o nosso trabalho. A molhabilidade ela é uma propriedade cuja tendência de um fluido se aderir à superfície da rocha. Para realizar o cálculo da molhabilidade, faz-se o cálculo do ângulo de contato. Para o cálculo do ângulo de contato, são necessárias algumas forças existentes numa gota de um fluido, na amostra de um fluido. Ou seja, aqui nessa figura 4, nós temos a gota de uma água, onde tem as forças distribuídas, a tensão superficial da água e a tensão superficial do óleo. Através desses parâmetros, é possível calcular o ângulo de contato, que é o θ. Esse θ ele pode variar de 0 a 180. Se o ângulo de contato ele é igual a 0, tem-se que a superfície da rocha ela é preferencialmente molhada à água. Caso esse ângulo θ ele tenha um valor de 180, tem-se que a superfície da rocha ela é preferencialmente molhada a óleo. Se esse ângulo θ ele ficar entre 0 e 180, tem-se uma molhabilidade mista no sistema. Bom, o nosso Bond Product Sum, que é o BPS, ou a tradução literária, a soma dos produtos de ligação, ele foi utilizado como um indicador de molhabilidade no nosso projeto. O que ele significa? Ele é a soma das concentrações das cargas existentes no óleo, na superfície do óleo, e na superfície da calcita. Se esse BPS ele for igual a 0, significa que nenhuma carga elétrica está na superfície da calcita ou na superfície do óleo. Se isso ocorre, significa que há uma tendência do nosso sistema estar molhado preferencialmente à água. Caso esse BPS ele for maior que 0, tem-se que o nosso sistema é preferencialmente molhado a óleo ou tem uma molhabilidade mista, dependendo da magnitude da concentração dessas cargas elétricas existentes entre o óleo e o mineral. Bom, a técnica de injeção de água projetada, ela tem mais de 10 mecanismos que foram propostos e nesse trabalho apenas 2 foram relatados, que é o mecanismo da troca iônica e o mecanismo da dissolução da rocha. Sucintamente, o mecanismo da troca iônica ele é regido pela presença dos íons potenciais determinantes. Esses íons são alguns íons presentes na água do mar, como por exemplo o cálcio, o sulfato e o magnésio, e esses íons eles têm a capacidade de se adsorver na superfície da rocha. Então, analisando a figura 6, e o mecanismo proposto por Ostad, e apenas aqui analisando o efeito do sulfato no mecanismo, o que ocorre? Quando a injeção de água projetada, quando a água ela é injetada, os íons sulfato, eles têm a capacidade de se adsorver à superfície da rocha. Aqui nós temos a calcita com os sítios positivos da calcita. Aqui nós temos o composto polar, no caso, os compostos negativos do óleo, os carboxilatos, os íons carboxilatos, aderido à superfície da rocha. Quando esse sulfato ele se adsorve na superfície da rocha,
uma repulsão eletrostática ocorre no sistema, no meio, e isso faz com que os íons cálcio sejam liberados. Como inicialmente os íons carboxilatos eles estão ligados com esse cálcio, no que esse cálcio ele é liberado, esses íons carboxilatos também são liberados, o que influencia, no caso, na liberação de óleo, ou seja, a remoção de compostos polares da superfície da rocha. Já o mecanismo de dissolução. Quando há uma temperatura acima de 60 graus, o cálcio presente da fase aquosa, ele reage com o sulfato, e nisso ocasiona a ocorrência da anidrida precipitada. Após a formação dessa anidrita, o cálcio ele é liberado da fase aquosa, e para que o ambiente ele esteja em equilíbrio, ocorre a dissolução da rocha. Então, inicialmente o óleo ele está adsorvido na superfície da rocha, e com a dissolução da mesma ocorre a liberação do óleo. Os efeitos dos íons sulfatos eles foram relacionados através dos mecanismos propostos por Karimi. Nesse trabalho, o Karimi e seus colaboradores eles proporam 3 mecanismos. A partir de agora vão vir mais 2 lâminas em que a parte esquerda do mecanismo ela não se altera, apenas o resultado, no caso do mecanismo, ele é apresentado na parte direita. Então, o que nós temos? Nós temos a calcita, a superfície dessa calcita está molhada a óleo. Na superfície da calcita nós temos sítios positivos e negativos. E esses íons negativos, os compostos negativos do óleo, os íons carboxilatos e os íons estearatos, eles estão ligados inicialmente na superfície da calcita e nos íons cálcio também. O que ocorre no primeiro mecanismo? Ao adicionar a água com uma concentração de íon sulfato, ocorrerá uma troca iônica entre o íon sulfato e o íon carboxilato, que está aderido à superfície da rocha. Então, essa troca iônica faz com que o íon carboxilato ele seja removido e deixando que os íons sulfato, eles, no caso, eles trocam a posição. Eles ficam no local onde esses íons carboxilatos eles estavam aderidos inicialmente. Bom, o segundo mecanismo proposto é referente à troca iônica existente entre o íon sulfato e o íon cálcio. Como há íon carboxilato ligado com o cálcio, quando ocorre essa troca iônica, a liberação de cálcio faz também com que haja a liberação de íon carboxilato. Então, isso também, nesse mecanismo, há uma liberação de óleo, no que acarreta também numa recuperação de óleo no sistema. Já o terceiro mecanismo proposto, ele ocorre entre a troca iônica, ocorre uma troca iônica entre o hidróxido, o íon hidróxido, e os íons estearatos, ou seja, os íons estearatos, que são os compostos do óleo também, eles são liberados e no lugar desses íons estearatos entra os íons hidróxidos. Para todos esses 3 mecanismos propostos por Karimi e seus colaboradores, a eficiência do íon sulfato ela é vista tanto para baixa concentração, tanto para alta concentração. Porém, eles enfatizam que para alta concentração, o efeito da alteração das propriedades molhantes da rocha é mais eficaz. Bom, entrando na parte da modelagem numérica, foi utilizado o software FreeCoC. Ele foi desenvolvido pela USGS, ele é um programa computacional geoquímico capaz de modelar espécies hidrogeoquímicas. O usuário, usando esses modelos, os modelos existentes no FreeCoC, ele é capaz de calcular o balanço molar, a massa aquosa, o modelo de coeficiente de atividade e o índice de saturação. Dentro do FreeCoC, tem o modelo de complexação de superfície, que é o modelo que nós utilizamos no presente trabalho. E para calcular esse modelo, existem os seguintes modelos. O modelo de Desenbach-Morrell, o modelo de CD-Music e o modelo da Diffuser Layer Model, que foi o método que foi utilizado no presente trabalho. Como o FreeCoC ele é um software de modelagem aquosa, como que uma modelagem de óleo é realizada dentro desse software? O óleo ele deve ser considerado como uma superfície sólida. Então, no trabalho, nós temos 2 superfícies sólidas,
a superfície do mineral e a superfície do óleo. E na nossa fase aquosa, no caso, é a água projetada, a água que vai ser injetada. Entrando na parte de metodologias e aplicações, o problema geral do trabalho foi o seguinte. Primeiro, foi determinado a água projetada, foi realizada a determinação da água projetada. Em seguida, foi realizada a variação de íon sulfato no meio. E com isso foi possível realizar a determinação do nosso indicador de molhabilidade, o BPS, o pH e a concentração de cálcio. No FreeCalC, alguns dados de entrada são necessários, e esses dados de entradas eles foram retirados através do autor Erzua e seus colaboradores. Então, o que foi utilizado? Foi utilizado a reação de superfície do óleo, com os seus respectivos pH, e as reações de superfície da calcita, também com seus respectivos pH. A concentração da água utilizada também foi a do Erzua e seus colaboradores, sendo que a unidade de medida utilizada foi em milimol por litro, a temperatura do sistema foi de 80 graus e a um pH 7. Então, um passo a passo, brevemente, do que foi ocorrido dentro do FreeCalC. Primeiro, foi nomeado as espécies de superfície. Após a nomeação dessas espécies, as reações de superfície do óleo e da calcita elas foram descritas, juntamente com seus pHs. Foi criado uma solução salina, com as concentrações vistas através do autor Erzua, na lâmina passada. As fases de equilíbrio foram calculadas. As fases de equilíbrio, é possível observar se há a dissolução ou precipitação da fase aquosa. Dito isso, foi rodado o programa. Os dados de saída, eles foram utilizados em Python para que a variação dos íons sulfato ocorresse e nós pudéssemos gerar dados gráficos do nosso indicador de molhabilidade, o BPS, o pH e as concentrações de cálcio. Os resultados e discussões, eles vão ser apresentados da seguinte forma. Primeiro, a apresentação do BPS. O pH, primeiro foi realizado uma previsão do comportamento do pH, e para isso foi utilizado o BPS, e em seguida foi utilizada essa previsão na curva do pH, e em seguida as concentrações de cálcio, elas foram analisadas conforme, elas foram relacionadas, na verdade, conforme o mecanismo de Karime, e também a dissolução, ela pôde ser verificada. Bom, o nosso primeiro resultado, que é o nosso indicador de molhabilidade, o que significa o nosso resultado? Para baixas curvas de BPS, nós temos uma baixa aderência do óleo na superfície da rocha. Conforme essa curva vai aumentando, aumenta a tendência do óleo estar aderido à superfície da rocha. Ou seja, para baixas concentrações de íon sulfato, nós temos que o nosso indicador, ele está mostrando que o nosso sistema, ele tende a ter uma molhabilidade, uma rocha molhada a óleo. Conforme essa solução, essa concentração de íon sulfato, ela aumenta, essa tendência do óleo estar aderido à superfície da rocha também aumenta. Aqui nós temos um resultado que é o oposto da literatura e também dos mecanismos propostos por Karime, porque ao fim do mecanismo, eu havia comentado que os autores, eles propuseram que ao aumentar as concentrações de íon sulfato, eles aumentam as propriedades molhantes da rocha. Porém, isso foi visto de uma forma oposta no trabalho. Conforme nós aumentamos as concentrações de íon sulfato, o nosso sistema, ele saiu de uma rocha que tende a ser molhada a água para um sistema molhado a óleo. Porém, na próxima lâmina, eu vou correlacionar o pH com o nosso resultado, que foi relativamente baixo. Bom, a previsão do pH, ela se deu através dos dois primeiros principais contribuintes do nosso indicador, do nosso BPS. Aqui, para dito de conhecimento, o sinal de igual significa que são as espécies existentes na superfície da calcita, e o sinal de maior são as espécies existentes na superfície do óleo. Então, analisando esses gráficos separadamente, nós temos as espécies da superfície do óleo e as espécies da superfície da calcita. Esse gráfico abaixo é o produto das duas curvas. O que está acontecendo?
Conforme o aumento das concentrações de um sulfato, o caráter positivo da rocha ele aumenta. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que um pH, uma influência de um pH ácido ou ligeiramente ácido está influenciando o meio. Se a gente for para o próximo contribuinte, nós temos aqui a superfície da calcita e a superfície do óleo. E aqui, novamente, nós temos o produto dos dois gráficos. Ao aumentar as concentrações dos íons sulfato no meio, o caráter positivo do óleo também está aumentando. Algo que enfatiza a antiga previsão que eu havia comentado, da influência de um caráter de pH ácido ou ligeiramente ácido. Através dessa previsão, nós temos a curva de pH. Conforme as concentrações de um sulfato elas são aumentadas, nós temos um pH final ligeiramente ácido, o que corrobora com as previsões das nossas espécies analisadas separadamente. Poole e seus colaboradores, eles explicam o porquê dessa queda no pH, desse pH ligeiramente ácido. O aumento dos íons sulfatos, ele acarreta numa diminuição de pH. Então, como foi visto no presente trabalho. Bom, eu havia mencionado que iria fazer uma relação entre o pH obtido para ver se realmente o comportamento, quando a nossa curva do BPS ela aumenta, o nosso sistema ele tende a uma superfície da rocha estar aderida a óleo, porque isso gerou dúvidas. O nosso resultado foi muito baixo. Então, utilizando o diagrama de Drummond com o colaborador, o que foi feito? Esse diagrama ele relaciona o pH com a concentração de sódio. A concentração de sódio ela não é alterada no trabalho, apenas a de sulfato. E a concentração de sódio utilizada, conforme os dados do Erzua, é na ordem de milimol. Então, a ordem que nós vamos olhar aqui nas concentrações é de 10 na menos 3. O pH. O pH, quando não há a presença de um sulfato no meio, ele deu aproximadamente de 9,8. E quando as concentrações elas são máxima, ela foi ligeiramente ácida, 6,10. Então, iniciando no diagrama, nós temos a relação aqui do pH e da concentração de sódio com a molhabilidade, inserindo o pH inicial, aproximadamente 9,8, no nosso sistema, nós temos que ele é preferencialmente molhado à água. Esse sistema preferencialmente molhado à água para um pH básico, ele corroborou com o que o nosso indicador está mostrando, que uma curva baixa de BPS significa uma baixa aderência do óleo à superfície da rocha, ou seja, que o nosso sistema ele tende a ser molhado à água. Inserindo os dados do dado de pH 6,10, que é quando a concentração de um sulfato é máxima, nós temos no diagrama que a molhabilidade do sistema ela é intermediária, ou seja, utilizando esse diagrama e ainda mais os valores que foram muito baixos, quando comparado às outras revisões de literaturas apresentadas no trabalho de conclusão, na parte escrita, nós chegamos à conclusão que o sistema ele parte de um sistema que é molhado à água para um sistema que tem uma molhabilidade mista e não uma molhabilidade a óleo. Bom, as concentrações de cálcio. Conforme a concentração do isulfato aumenta, a concentração de íon cálcio também aumenta. E esse aumento da concentração de íons cálcio no meio foi correlacionado através do segundo mecanismo proposto por Karimi, que é aquele que o sulfato ele interage, ele faz uma troca iônica entre o íon sulfato e os íons cálcio, no que acarreta na liberação desses íons. Já a dissolução da rocha, conforme a concentração do íon sulfato aumenta, é visto também uma dissolução da rocha. E o que pode estar influenciando na dissolução dessa rocha? Acredita-se que o pH ligeiramente ácido esteja influenciando, porque se fosse um mecanismo de dissolução, o nosso pH seria básico. Aqui embaixo nós temos a equação química da dissolução e a presença da liberação de hidróxidos. Os hidróxidos, eles aumentam o pH do meio. Se nós formos ver o pH, ele é básico quando as concentrações de sulfato são baixas.
Porém, no nosso gráfico de dissolução não há presença de dissolução. Então, a presença de dissolução ela é evidente quando esse pH ele é ligeiramente ácido. Então, por isso que acredita-se que o pH esteja influenciando na dissolução da rocha. Bom, como conclusão, o nosso indicador, o BPS, ele demonstrou ser uma boa alternativa para prever a tendência da molhabilidade. Como comentado, um comportamento oposto, quando comparado com a revisão de literatura, foi encontrado, porque ao aumentar as concentrações de um sulfato, o nosso sistema ele tendeu a uma molhabilidade mista. Porém, os nossos valores, quando o sulfato eles têm baixas concentrações, eles corroboram com o que foi proposto por Karim e seus colaboradores. Uma influência do pH, no caso, um caráter relativamente ácido do pH, fez com que ocorrera uma dissolução da rocha, e os íons sulfatos, eles são os prováveis influenciadores na liberação dos íons, conforme o segundo mecanismo proposto por Karim. Então, como sugestões para trabalhos futuros, deixo a primeira ali como realizar as alterações no número ácido do óleo. O número ácido do óleo é um parâmetro que tem sido analisado em outros trabalhos e ele demonstra uma diferença nas propriedades molhantes, né, na respiração. Encontrar uma concentração ótima de íon sulfato, realizar estudos utilizando outros íons, não os íons que estejam originalmente presentes na água, mas sempre analisando também o custo, né, desses íons, para adicionar esses íons na água. E, por fim, realizar trabalhos mais aprofundados em relação aos mecanismos e os seus funcionamentos, porque os efeitos desses mecanismos eles são relativamente recentes, então há pouco consenso na comunidade científica sobre esses mecanismos e os seus funcionamentos. E é isso, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e estou aberta às dúvidas.